Semana 3 e 4 do nosso PET 3, Plano de Ensino Tutorado. Nós temos na semana 3 e que está integrado com a semana 4. Então, um assunto nas duas semanas é um assunto que exige da gente um pouco mais de atenção, né? Até mesmo porque é um assunto interessantíssimo para nosso conhecimento, nosso aprofundamento. Dentro do tema conhecer, nós iremos estudar aí a relação entre filosofia e arte, chamada estética, dentro da diversidade dos saberes que nós temos no mundo do conhecimento, né? O importante de observarmos nessa semana, que é de interesse nosso, percebemos o porquê da importância da estética dentro da filosofia, e ela relaciona com o conhecimento no mundo. Então não é simplesmente a arte, não é algo simplesmente de bem para os nossos olhos. Mesmo que nós percebamos que a estética é o estudo das sensações, daquilo que perpassa os nossos sentidos, mas toda a relação do belo, nós vamos ver em vários, desde lá dos gregos, em vários filósofos durante toda a história da filosofia, que o conceito de belo sempre tem uma relação da forma de analisar a própria vida. Então, como vimos em Platão, que relacionava o belo àquilo que está no plano ideal, que está ligado à sua teoria das ideias, e Aristóteles, o belo está ligado aos sentidos, que está ligado aí àquilo que nós temos de sensível e que nós percebemos a realidade, a verdade, realmente os sentidos podem apreendê-los, também passando pela ética cristã, o Renascimento. Toda forma de visão do belo está relacionada com a visão da vida. Então, em vários momentos da história, foi se transformando e mudando essa visão do que é belo, do que é bom, porque sempre tinha cada cultura, cada forma de ver isto. Pelos pensadores, nós temos diferentes formas também de ver a realidade. Então, naquilo que é a origem do estudo da estética, né? Nós remetemos sempre aos gregos da era antiga, da era clássica, porque ali é uma visão diferente do que foi acontecendo com a evolução da filosofia junto com a arte, né? Então, na Grécia Antiga, a arte e a técnica estão juntos, né? A tecne estão juntas. Então, qualquer produção que é produção humana, né, é uma arte, principalmente essa produção que perpassa a razão. Então a ética, a estética, ela está ligada diretamente com aquilo que é as sensações, os nossos sentimentos, né? Até o sentido da palavra estética, que perpassa aí a ideia dos sentidos. Só que ela foi realmente percebida como disciplina, como área de conhecimento mesmo, lá no século XVIII apenas, pelo filósofo Alexander Baumgarten. Então ele é um pensador que foi definir como área de conhecimento. Mas é claro que só depois Kant e Hegel vão conseguir separar também a estética de todos os outros elementos para perpassar o elemento da razão e da universalização. Então nós vamos ter vários pontos nesse sentido, né? Então o Kant ele é uma referência que nós vimos aqui, porque ele vai perceber e dissertar a arte como esse elemento que perpassa aí tanto o artista, a obra, como o público que vai julgar. E o gosto ele não é visto, mesmo a gente percebendo que a modernidade tem esse elemento subjetivo, né? Cada um tem seu gosto, cada um tem... Não, aí Kant vai
vai mostrar que essa ideia não corresponde àquilo que se diz do elemento do juízo que perpassa aí a razão, né? E para você definir se algo é bonito ou não, se é belo ou não, se é bom ou não, está no campo da universalidade, e é preciso educar-se para isso, né? Não é simplesmente uma questão subjetiva. Então, você definir se um quadro é bonito ou não é simplesmente percebê-lo a partir de características pessoais de cada pessoa, não. É você ter o juízo perpassando pela razão. Então há uma necessidade, além daquilo que é subjetivo, a necessidade de universalizar o juízo do gosto, né? E você perceber isso, o conhecimento ele é racional, porque até isso está ligado àquilo que é os ideais do iluminismo, né? E Kant tá nesse contexto aí, iluminista. Então a razão ela é o elemento primordial que vai realmente definir aquilo que é belo e universal pela formação, pelo conhecimento mesmo daquilo que se está buscando definir. Então é uma verdadeira formação do gosto. Então a arte não é apenas algo subjetivo e de gosto pessoal, né? Porque com certeza cada pessoa ela vai gostar de uma cor, vai ter simpatia por algo a partir da experiência pessoal dela. Mas quando nós conhecemos o porquê daqueles elementos que constituem ali um quadro, que constitui qualquer forma de arte, qualquer produto, seja uma escultura, o que perpassa ali realmente é o conhecimento dos elementos que constituem o porquê dele e tudo aquilo que forma aquela arte, aquela escultura, aquele produto que seja, né? A gente sabe que durante toda a história as definições de arte elas têm um campo até político, até também de ideia ali correspondente àquilo que define o que é realmente aquela sociedade. Então porque representa também, é um elemento simbólico, né, representativo do que seja aquela sociedade. Então depois nós temos também a escola de Frankfurt, aí já no século 19, 20, que nós temos os elementos aí principais em que mostram que a arte não é algo neutro, né? Também ela é um elemento de poder, de manifestação das classes, e os filósofos que pertencem a essa escola vão fazer críticas em relação a isso, principalmente ao capitalismo, né? E a produção em massa, né? Que vai definir o que é arte também por aquilo que é um produto massificado. E, de certa maneira, há uma busca por esses filósofos de que a arte possa ser acessível também por todas as pessoas, em especial a classe trabalhadora, né? É claro que pela propaganda, pelos outros elementos que vão vir à tona aí no século XX, vai mudar totalmente a visão de arte do que é aquilo que é produzido, aquilo que é correspondido pela sociedade, padronizado, né? Há sempre um interesse de mostrar que certas coisas são arte, certas manifestações não são. Então tem sempre essa separação aí, querendo estipular aquilo que é realmente arte, mostrando que é um jogo de poder de classes realmente. E a escola de Frankfurt tem constituído pelos seus principais pensadores, eles têm então uma importância muito grande de mostrar realmente a arte como algo que
corresponde à realidade de todo ser humano, né, de todas as classes, e esse tipo de força estética que é observada aí por vários discursos dentro da realidade, né, sempre corresponde à busca de um poder para determinadas classes, para determinadas pessoas que estipulam o que é artístico e o que não é, né? Nós temos isso, uma discussão até hoje, mostrando certos tipos de música, por exemplo, que são melhores, sempre mostrar o que é melhor, o que não é. Nós podemos realmente questionar, né, por que determinados gostos são melhores que outros. Por que determinada cultura não pode relativizar e banalizar também, né? De uma forma que uma pessoa xingando a outra, uma letra de uma música mostra desprezando certas pessoas, ou certos gêneros, ou qualquer característica aí que mostra um desprezo, aí que é considerado arte também. Aí nós temos que pensar que é até em que limite que mostra esses elementos da arte, né? Então é um tema em que nós percebemos que hoje a estética ela é muito valorizada também em vários campos da sociedade, porque a estética ela se encontrou sempre na relação entre a filosofia e a arte, nessa busca aí de rever que a arte não é só um elemento sensitivo, mas ali se constitui várias formas de pensar a sociedade, várias características de visão de mundo, daquilo que é a sociedade mesmo, e ela vem se transformando como a sociedade se transformou também nos elementos de constituição, desde elementos práticos, depois passando pela Idade Média, como elementos medievais de colocar aquilo que é próprio da religião como centro, compaixão, caridade, várias características, e na modernidade a ciência, a razão, então e na contemporaneidade a existência, o ser humano como elemento mais amplo, mais constituinte. Então, cada época, a arte também, ela corresponde àquilo que é característico da época, ao que é pensamento. E, com certeza, a estética, ela tem não só elementos sensitivos, mas elementos também constitutivos daquela sociedade em que perpassa aí, o que é o conhecimento, a visão de mundo que aquela sociedade, aquele momento da história está dizendo, né, está mostrando com isso. Então é um campo muito amplo, aqui a gente só destacou alguns pontos e alguns filósofos que vão estudar isso, e o mais interessante é perceber que é um ramo, uma área da filosofia, que não é só de contemplar aquilo que é bonito ou belo, mas é se perguntar o que é belo, o que é bom, corresponde aos tipos de pensamentos que cada sociedade foi se constituindo com a sua evolução, as suas transformações, né? Então as questões giram em torno desses elementos que aparecem no texto aí, só que lá na 5 e na 6, elas são perguntas pessoais em resposta a esse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, né? Na 7 nós temos aí são muito interessantes, tanto a 7 como a 8, mas que são questões fechadas de marcar, que nós vamos ler esses pequenos textos e vamos aí entender o que está pedindo aí para fazermos, né? É importante que a gente leia com atenção para conhecer um pouco essa área da filosofia, que é bem ampla também, tem toda uma história aí, e a gente fecha por aqui, e na correção a gente entra mais em detalhe em cada elemento que perpassa essas perguntas. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.